Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos finalmente conversar sobre Serial Killers, Anatomia do Mal, do autor Harold Chester, publicado pela Dark Side Books. Bom, eu estava devendo essa resenha para vocês há muito tempo, mas por que eu demorei tanto? Vocês sabem que é porque eu demorei um pouco para ler este livro, porque ele é um livro mais estilo dossiê, enciclopédia, sabe? Com muitos casos, e é um livro para ler aos poucos, não é aquele livro que você pega e vai ler de uma vez só. Dificilmente, né? Talvez você consiga fazer isso. Basicamente, ele vai trazer muitas coisas sobre o universo serial killer. No começo é introdutório, sabe? Ele vai mostrando como os serial killers sempre existiram. Algumas pessoas acham que são fenômenos novos, então ele vai mostrar que não é um fenômeno novo, como o desenvolvimento da imprensa, o desenvolvimento dos jornais sensacionalistas intensificaram muito mais esse fenômeno, né? Até ele explodir como nós o conhecemos hoje, com esse termo, a termologia serial killer. Vai mostrar onde foi que essa termologia surgiu, tanto que aí entramos com o livro do Robert Ressler, o Roella Faz Monstros, que eu peguei a dica desse livro do Ressler aqui neste livro. Já saiu a resenha do livro do Ressler aqui no canal, vou deixar por aqui em algum lugar. Ele traz várias dicas de livros interessantes sobre o universo serial killer. Cada capítulo no final tem algumas dicas de livros relacionados ao assunto. E ele vai no começo mostrar sobre vários tipos de serial killer. Vai logo desmistificar esse negócio de que só tem serial killer homem. Claro que a maioria dos serial killers são homens, mas existem serial killers mulheres, existem serial killers em casal, existem serial killers colegas, existem serial killers em família, existem serial killers crianças, existem serial killers homossexuais, heterossexuais. Então, no início desse livro, ele vai mostrar todos os tipos de serial killer e dar exemplos de todos esses serial killers. Então, ele traz várias pessoas que foram assassinos seriais. Ele vai mostrando quem são essas pessoas de uma forma breve. Então, ele não vai se aprofundar muito no caso de cada um dos que ele fala, porque ele vai me falar sobre muitos casos. De vez em quando tem um estudo de caso no livro que vai falar mais aprofundado sobre um serial killer específico. Por exemplo, assassino de colegiais. Mas, na maior parte do tempo, assim, ele vai citar serial killers, por exemplo, dessa forma aqui. Anjos da Morte, aí ele vai mostrar assassinos seriais. Olha o tamanhozinho de cada partezinha, gente. Ele tá cada partezinha dessa falando sobre um serial killer específico, sobre um caso específico. Então, são casos breves, assim. Viúva Negra, por exemplo. Viúvas Negras. Vai falar sobre mulheres que matavam seus maridos. O Barba Azul, que são homens que matam suas esposas. Então, vai falar sobre cada um desses exemplos específicos que eu mencionei pra vocês. E trazer casos, olha só. Casos isolados. Então, são casos que ele vai simplificar muito, assim, tudo que aconteceu. Vai mostrar só de uma forma geral, assim, cada um desses casos. Ele vai falando sobre cada um desses tipos de serial killers, ele vai falar sobre o que os serial killers têm em comum. Então, gente, é uma enciclopédia bem completa, um dossiê, realmente é um livro sobre assassinos seriais, muito completo, que vai destrinchar cada um desses lados. Tem em certa parte do livro que, na verdade, ele vai trazer uma galeria do mal, né? Aí ele vai se aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui no Albert Fish, que toda vez que eu leio a história do Albert Fish, meu estômago embrulha e eu fico agoniada. É uma das histórias de serial killers que mais me deixam chocadas, que mais me deixam me sentindo mal mesmo, toda vez que eu leio. Eu já li muitas histórias, todo livro que eu pego tem essa história, já tem até em revistas ali também. Então, nessa parte aqui, nessa galeria do mal, vai ter mais, vai explicar um pouquinho mais sobre esses serial killers que estão aqui. Mas aqui tem, sei lá, uns 10... por aí, não são muitos não. Olha o John Wayne Gacy aqui, palhaço assassino. Ele era homossexual, matava homens. Ele não matava crianças não, mas ele se vestia de palácio, ele se vestia de palhaço para entreter as crianças. Vejam que bonzinho. Jeffrey Dahmer. Então, assim, ele traz realmente casos mais aprofundados em relação a alguns serial killers específicos, mas poucos. O livro inteiro vai falar sobre casos bem gerais, o que é uma coisa interessante, porque você vai ter uma visão bem ampla do assunto. Eu acho que depois que você lê esse livro aqui, você pode dizer que você entende já bastante coisa sobre assassinos seriais. Você já vai estar bem informado sobre o início, sobre vários tipos, sobre as coisas que eles têm em comum, sobre casos variados. Se você se interessar por algum caso específico, você pode procurar em algum outro lugar, porque sempre tem indicações de leituras complementares. Inclusive, no final do livro, tem uma página assim, com várias indicações de leituras complementares, o que eu achei bem bacana. No final, tem tietes de serial killers, turismo psicótico, pontos turísticos de serial killer. Uma coisa muito legal também que tem no final desse livro são dicas de livros de literatura sobre assassinos seriais e dica de filmes. Eu peguei muitas dicas de filmes, inclusive uma dica eu já assisti, eu não conhecia e eu já assisti,
depois que eu terminei. Algumas dicas eu já tinha assistido, claro, eu já conhecia, mas outras não. Abrindo uma parte aqui que ele vai falar sobre os primeiros profilers do FBI, vai começar falando quem eles foram. Ele fala em certas partes sobre o Robert Ressler, aqui no final do livro, eu já tinha lido o livro do Ressler. Ele também vai falar sobre o tipo de crime que esses serial killers cometem, por exemplo, alguns vampirismo, né? Alguns tomam sangue, outros estripam, outros estrangulam. Então ele vai abordar tudo. É um livro com conteúdo pesado para pessoas adultas. Realmente são histórias extremamente horríveis, que vai mostrar o que há de pior nos seres humanos, se é que aquilo pode ser chamado de ser humano. Mas ele vai falar sobre o que esses assassinos faziam, a necrofilia, são coisas horríveis, gente. Horríveis, horríveis. Por isso que é um livro pra você ler devagar, porque você lê 10 páginas, 15 páginas, você já tá sobrecarregado com tanta maldade, sabe? Então algumas pessoas me perguntaram já se vale a pena ter o Serial Killer Anatomia do Mal e o Serial Killer Louco Cruel. Eu digo que vale sim, porque são dois livros bem diferentes. O Serial Killer Louco Cruel vai trazer casos mais detalhados, sabe? Não vai trazer tantos casos como tem nesses aqui, mas ele vai detalhar bastante cada um desses casos. E é um livro que você pode ler bem mais rápido, eu diria, do que esse aqui. Esse aqui traz mais coisas, aborda muito mais, um universo muito mais amplo e maior. Mas então eu diria que os dois livros vão para lados diferentes, apesar da temática em comum e de também ter assassinos em comum, obviamente, né? Mas o outro livro aborda de uma forma um pouco diferente. Você vai vendo o passo a passo da investigação. E nesse aqui você não vai ver tanto isso não, você vai ver mais sobre serial killers de uma forma geral. Ficou bem claro já pra vocês o quanto eu amei este livro, mas eu tive dois poréns em relação a ele. Um desses poréns é que eu senti muito falta de um índice no final. Existe um índice, tá? Claro que existe o índice do livro, mas ele é um índice geral. Eu queria um índice de serial killers. Como ele trata de muitos serial killers, eu queria um índice dos assassinos que ele tratou, pra, às vezes, se você tá assistindo um filme, você tá lendo algum caso, e você, eu já li sobre isso, peraí, onde foi que eu li? Eu acho que foi nesse livro. Aí você vai procurar o que você leu sobre isso, você quer saber sobre algum serial killer em específico, vai ser muito difícil você procurar neste livro aqui, porque você não tem como saber onde esse assassino está. Por exemplo, nesse índice aqui, nem menciona o Ted Bundy, que foi um dos serial killers mais terríveis e mais famosos da história norte-americana. E ele não menciona o Ted Bundy, mas o Ted Bundy é mencionado em várias partes deste livro. Então seria interessante se tivesse um índice de serial killers que mostrasse quais são as páginas que você vai poder ler sobre ele. E outra coisa, tem alguns erros de data, gente. Por exemplo, sempre aparece a data de nascimento e a data da morte desses serial killers. Aí você vê que a data da morte está errada. Às vezes no meio do texto, a data da morte dele, um exemplo hipotético, a data da morte dele é 1990, aí no meio do texto fala que em 1992 ele fez não sei o que, não sei o que. Então ele não morreu em 1990. Mas assim, isso não acontece no livro todo, acontece em casos passados. Isso não vai tirar o brilho do livro, gente. O livro é incrível, sensacional, é um trabalho bem completo que o autor teve. Em geral, pra quem gosta do tema serial killers, este livro aqui é um must-have. Você deve ter na sua coleção, porque é um dos livros mais completos que eu já li sobre o assunto, sem dúvida alguma. Então, além dele tá lindo, né, gente? Ele é um livro muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou ter feito resenha em texto também deste livro lá no blog. Então, caso você queira dar uma olhada, eu vou deixar a resenha aqui embaixo. Não esqueça de comentar o que vocês acharam, se vocês já leram, se vocês gostam do tema, enfim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. E se inscrever no canal também, né, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo enorme pra todo mundo que assistiu e até a próxima.